E eu trouxe aqui uma pergunta para vocês nessa noite. Qual legado você tem deixado? Quais marcas a sua caminhada, a sua vida tem deixado na vida das pessoas à sua volta? E o texto que servirá como reflexão para nós nesta noite é o texto de Êxodo, no capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, no versículo 11. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto, mas eu queria começar pensando justamente nisso. Olha, qual o legado, a marca que nós temos deixado? Nem sempre a gente vive pensando sobre isso, né? Olha, as marcas que a minha vida deixa na vida das outras pessoas. Talvez se você pensar de uma outra perspectiva, olha, pensando na tua história cristã, na tua vida cristã, na tua vida com Deus até aqui, eu não sei se você está há pouco tempo na igreja, caminhando com o Senhor, ou se há muitos anos, mas olhando para trás, quais foram as vidas que mais te marcaram? Quem são as pessoas, as lideranças, que deixaram marcas e ensinamentos que até hoje te acompanham, que você consegue lembrar e pensar, olha, eu lembro de Pastor Guedes quando ele dizia tal coisa. Eu lembro de mamãe, papai, quando eram vivos e traziam tal e tal comentário. Lembro de Dona Leonor ali sentado e tal ensinamento que eu tive. Quem são as pessoas que marcaram e deixaram legados na sua vida? Essa pergunta é importante porque, como eu falei, nós necessariamente por onde passamos, marcamos as vidas. E se a gente não para pensar nisso, a gente cai no grande risco, de deixar marcas que nós não gostaríamos de deixar, ou das quais nós não necessariamente gostaríamos de ser lembrados. E pensar sobre isso é algo importante, e eu penso que hoje em dia é cada vez mais válido, porque nós vivemos numa era de influenciadores digitais. Eu não sei se você segue algum influenciador, mas tem pessoas que vivem a vida, que ganham a vida, que sobrevivem de influência digital. Eu acho que há uma década atrás, 2 décadas atrás, pensar nessa profissão seria algo inimaginável, Mas hoje nós temos como profissão, sim, pessoas que passam o dia registrando tudo o que fazem, gravando tudo o que fazem, compartilhando tudo o que fazem para ter engajamento, para ter likes. E talvez você não está nessa vida da rede social, talvez você até esteja imune a isso, ou nem esteja entendendo do que eu estou falando. Mas a nossa geração hoje, ela é muito marcada por isso. E é por isso que nós precisamos pensar, olha, qual legado nós temos deixado? Porque querendo ou não, os nossos filhos, os nossos familiares, a nova geração, ela tem sido influenciada e marcada por pessoas, por vidas, e só Deus sabe o resultado e a consequência dessas influências. Quantas pessoas adoecem, inclusive emocionalmente, por ver vidas bem diferentes daquelas que a gente vive, com muitos filtros, onde apenas os sorrisos são postados, ou os restaurantes mais caros, e ali acaba vindo uma ansiedade, um sofrimento, porque eu não consigo viver como aquela pessoa. Quantos acabam caindo também até em destruição por serem influenciados de uma maneira negativa, e acabam ali se envolvendo em atividades, em jogos, como nós tivemos alguns desafios mais recentemente. Tudo isso por conta da influência. É por isso que, como cristãos, nós precisamos pensar, olha, qual o legado, qual a influência que nós temos deixado na nossa sociedade? Nós tivemos, inclusive, nesses últimos dias, pesquisas recentes revelando como o número de cristãos evangélicos tem aumentado na sociedade. Mas aí vem a mesma pergunta, olha, nós temos crescido em número, mas que influência, que legado nós temos deixado na nossa sociedade e para as nossas famílias? E é importante a gente pensar sobre isso, porque nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados por Deus para deixar um legado. A nossa história não é sobre nós e não termina em nós. Se você parar para pensar na sua vida, se nós pararmos para pensar na nossa igreja, hoje, esse ano, nós celebramos 108 anos de existência, agora em agosto. E tem muitas vidas que passaram e deixaram legados.
qual legado nós temos deixado para a próxima geração. E é por isso que o texto de hoje está lá em Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, e diz assim a palavra do Senhor: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Vamos orar? Deus, nós queremos mais uma vez buscar a Tua presença e aqui pedir que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser nesse momento iluminada pelo Teu Santo Espírito em nós, nos trazendo a compreensão e a transformação através daquilo que nós vamos ouvir. Que o meditar, Senhor, do nosso coração seja agradável a Ti, Pai. Fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos traz como principal referência aqui a vida de Moisés. Eu sei que você conhece a história de Moisés. E Moisés, ele é referência, ele deixou um legado tão importante que até hoje, para o povo de Israel, a figura de Moisés é uma figura que traz muita autoridade e é base para tudo aquilo que é ali a construção da fé judaica. E ele deixou tanta influência, tanto legado, que é influência também para nós dentro da nossa fé cristã. O Pentateuco, como nós chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia, os 10 mandamentos, que é conhecido não só pelos cristãos. Se você falar com qualquer pessoa à sua volta, ainda que não tenha uma experiência cristã, ele vai ter já em algum momento ouvido falar dos 10 mandamentos, nem que tenha sido através de uma novela na televisão. Mas os 10 mandamentos ele vai já ter ouvido. Isso é legado de Moisés, daquilo que Deus nos passou através da vida de Moisés. Mas o que me chama a atenção nesse texto não é só a experiência de Moisés com o Senhor, que falava face a face com Deus. Mas o texto fala que quando ele ia ali para a tenda do encontro, como ela é chamado, ele não ia só. Josué, seu discípulo, alguém que caminhava com ele, ia junto com ele. Deus falava com Moisés face a face. Mas depois Moisés voltava para o acampamento e chama muita atenção perceber que Josué, filho de Num, ficava ali na tenda. Ele continuava ali, ele não se afastava da tenda. A experiência de Moisés com Deus era algo tão significativo, era algo tão impactante, e a gente conhece no texto bíblico que Moisés, inclusive, em certo momento, teve até que cobrir o próprio rosto com o véu, porque ali a glória de Deus era manifestada. Isso era tão impactante que isso levava a influenciar a geração seguinte. Josué estava com ele e ele não queria se afastar da tenda, porque ali Deus se revelava a Moisés. E eu não sei a influência que você tem deixado para as pessoas à sua volta, talvez para os seus filhos. Eu não sei se a tua experiência com Deus tem levado os teus filhos a também não querer se afastar da tenda. Ou se aquilo que você tem trazido através das tuas falas, dos teus comportamentos, tem feito talvez o efeito contrário, de teus filhos não quererem nem se aproximar da tenda, por conta daquilo que eles veem e ouvem. E esse é o grande desafio, porque querendo ou não, nós influenciamos. Há algumas semanas atrás, eu vi uma postagem na internet que me chamou muito a atenção, em que a pessoa dizia que o lugar mais perigoso para um crente, para a família de um crente, na verdade para os filhos, é o banco da frente do carro. E não tem nada a ver com lei de trânsito, tá? É porque ele dizia que no banco da frente saem todas as conversas entre os pais sobre aquilo que eles vivem, aquilo que eles pensam, as conversas sobre o último domingo, sobre o desgaste que teve ali por conta da comissão, falando daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, e ali sem perceber, muitas vezes os filhos estão absorvendo tudo aquilo que está sendo dito. E o legado que está sendo deixado está sendo maculado, está sendo marcado por aquela experiência. E a pessoa no post dizia, olha, tenha muito cuidado com tudo o que acontece no banco da frente do seu carro. E quantas vezes, sem perceber, as nossas falas, comentários, nossas vidas deixam um legado que afastam mais os outros da tenda do encontro do Senhor, do que aproxima da tenda do encontro do Senhor. Eu estava no momento do culto, eu fui pegar um copo d'água e aí eu passei ali pelo
a nossa salinha das crianças. Tia Iris está lá, e na hora que eu passei, ela está fazendo uma pergunta. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida? E aí, na hora que eu passei, uma das respostas da criança foi mexer no celular. E aí eu fiquei pensando, olha só, eu estava de costas, eu nem vi qual foi a criança, né? Graças a Deus. Mas eu fiquei pensando, olha só, o que será que tem como influência nessa vida, né? O que será que ela vê em casa que leva ao que ela mais gosta de fazer, ser mexer no celular? Nós deixamos um legado, querendo ou não, pensando ou não, precisamos refletir que legado nós temos deixado para a próxima geração. E a primeira reflexão que eu trago diante desse texto e dessa mensagem é que nós deixamos um legado quando nós somos intencionais. Quando a gente consegue viver com intencionalidade, a gente deixa um legado que faz diferença. Eu gosto muito dessa palavra intencionalidade. Eu penso que nós somos chamados por Deus para sermos intencionais. Eu penso, na verdade, que a gente só consegue viver o nosso propósito no reino se nós formos intencionais em tudo aquilo que a gente faz. Não dá para viver por acaso, tá? Não dá para viver deixando a vida me levar. A gente precisa ser intencional nas escolhas que a gente faz, nos movimentos que a gente faz, nos lugares que a gente frequenta, nas conversas que a gente inicia e mantém. Em tudo aquilo que eu faço, principalmente nos meus relacionamentos, eu preciso ser intencional, com a intencionalidade, inclusive, de que Deus seja glorificado através daquilo que eu estou fazendo. Paulo diz isso aos Coríntios, olha, quer comais, quer bebais, sejam intencionais. Até rimou, né? Façam tudo para a glória de Deus. Ser intencional é isso, é saber que tudo aquilo que eu faço precisa ter como objetivo glorificar o Senhor. E somente dessa forma é que nós conseguiremos deixar um legado conforme o Senhor nos ensina, conforme o Senhor nos chama. Nós não estamos no mundo a passeio. Estamos aqui para marcar a nossa geração e a geração seguinte. E é isso que eu vejo no exemplo ali, como eu li para vocês, de Moisés e Josué. Houve ali uma transição intencional na liderança de Moisés para Josué. Moisés sabia que o tempo dele na terra seria limitado. Tudo bem que naquela época, inclusive, se vivia bem mais do que a gente vive hoje. Mas ele sabia que em um momento ele iria terminar a sua vida. Inclusive, Moisés não chega nem mesmo a pisar ali naquela terra prometida, mas ele havia preparado alguém para substituí-lo. Eu não sei se você já pensou nisso, né? E quem vai lhe substituir, quem vai dar continuidade na sua casa, né? Talvez na sua empresa, talvez na sua classe de escola bíblica dominical, porque você como professor também não é eterno. E quantas vezes a gente vive, né, preso muitas vezes ao que a gente faz e não se ocupa e não se preocupa em sermos intencionais deixando o nosso legado. Isso tem a ver com a nossa família também, né? Nós precisamos lembrar que a próxima geração, a gente repetiu tanto isso no mês de maio, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que a próxima geração esteja servindo ao Senhor, eu preciso estar comprometido com esse legado. Lá em Êxodo, no capítulo 24, diz que Josué estava com Moisés no Monte Sinai. Lá na recepção dos 10 mandamentos por parte do Senhor, quando Moisés sobe ali pela segunda vez, Josué foi com ele. Isso é intencionalidade, é a gente trazer para junto, sabe? A gente levar ali o nosso filho junto com a gente, porque a gente quer mostrar, olha, como é que a gente é honesto, né? Como é que a gente trata as pessoas, como é que a gente fala, como é que a gente lida, inclusive, com as nossas emoções, né? Como é que a gente serve ao Senhor, trazer para perto aqueles que a gente quer influenciar. Mas para isso a gente precisa ter vida. A gente precisa estar na tenda do encontro, para que aqueles que nós queremos influenciar sejam marcados por isso. Como eu li para vocês no capítulo 33, do verso 11, o texto fala que Josué ficava na tenda onde Deus falava com Moisés. E aqui é interessante, porque traz uma lição muito forte, inclusive, para líderes. Como líderes, a gente precisa ter esse olhar de formar
uma nova liderança. Hoje a gente trabalha com uma equipe de casais e é uma coisa que eu tenho sempre reforçado com eles. Olha, hoje eu estou à frente liderando, mas eu quero que vocês também estejam construindo uma nova liderança, que vocês estejam liderando outros. Nós somos chamados para isso. E aí você pode até pensar, olha, pastor, mas eu não sou líder. Eu não tenho chamado para ser líder. Mas eu preciso lhe falar que o mesmo chamado de Jesus para os seus discípulos, como ele fala, olha, venham e me sigam, que eu farei vocês pescadores de homens, é a mesma orientação e chamado que você tem. Você é chamado por Deus para ser pescadores de homens, de mulheres, tá certo? E para isso, a gente precisa ser intencional e deixar esse legado. A gente precisa influenciar e trazer pessoas para perto da tenda do encontro. A fé da próxima geração que nos sucederá será o resultado da experiência com Deus que estamos tendo hoje. Eu não sei em quem você pensou quando eu perguntei quem tinha marcado a tua caminhada com Deus. A experiência dessa pessoa influenciou a tua experiência com Deus hoje. E a experiência que nós temos hoje com Deus vai marcar a próxima geração. E eu não sei se você ouve isso com alegria ou com preocupação. Sabe aquela palavra do Senhor, olha, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Se depender da minha vida e do meu legado, como será a fé da próxima geração? A segunda pergunta, a segunda frase, na verdade, um segundo ensinamento é: nós deixamos um legado quando nós tiramos o foco de nós mesmos. E é importante pensar nisso, porque quantas vezes as nossas preocupações e ocupações, a gente vive cada vez mais correndo, né? Não sei se você já percebeu, mas essa inclusive se transformou até em cumprimento, né? Antes, quando você perguntava, olha, como é que você está? Tudo bem. Hoje, quando você pergunta, e aí, como é que você está? Correndo. Não sei se você já percebeu que a gente começou até a usar isso como resposta, na correria, no corre-corre, no aperreio. Parece que isso transformou-se numa característica nossa e da nossa geração. Isso nos rouba não apenas tempo com Deus, mas o foco daquilo que realmente importa. Se nós queremos deixar um legado, nós precisamos tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco naquilo que realmente importa. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente, inclusive até 2 autores que escrevem materiais ligados a discipulado. Um deles, pastor Rick Warren, que no seu livro Uma Vida com Propósito, ele começa o primeiro capítulo falando sobre isso. Olha, a sua vida não é sobre você. E você precisa entender isso. Você está correndo, está preocupado, está querendo fazer um nome, um título, uma carreira, e não que isso não seja importante ou necessário, mas isso não é o mais importante. A sua vida, o seu corre-corre, não é sobre você mesmo. E Blackaby, que escreve lá o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele também fala sobre isso, tá? Que a vontade de Deus não é sobre nós. Tudo começa e termina nele. E nós somos convidados a participar disso, daquilo que Ele está fazendo no mundo. Só assim a nossa vida passa a fazer sentido. Então, o legado, ele só vai ser deixado se a gente entender isso. Que não é sobre mim, nem sobre você, mas sobre Deus, sobre aquilo que é o propósito redentor dEle e a minha participação nisso. Se eu entendo isso, eu consigo deixar um legado. E preciso entender também que esse legado, essa participação tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. A obra de Deus, ela é realizada através da vida das pessoas. Deus não nos chama para vivermos sozinhos, para trabalharmos sozinhos. Tá? Deus não te quer somente entrando, ouvindo aqui uma palavra e indo embora antes do culto terminar. Deus não lhe quer aí distante, assistindo apenas virtualmente um culto. Mas Deus quer parte dessa comunidade. Servir ao Senhor necessariamente envolve pessoas. Tanto as partes boas disso, como os desafios também disso. E é assim que nós construímos um legado. E aí eu coloquei ali o texto de Deuteronômio 31. Se você puder abrir a sua Bíblia, não vai ser projetado. Deuteronômio 31, no versículo 1, diz assim: quando Moisés havia terminado de dar instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão,
Mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. Eu vou parar aqui no versículo 3, porque ele já deixa muito claro isso. Moisés estava conduzindo, mas a história não era sobre ele. Haveria continuidade. E perceber isso e viver nessa perspectiva nos permite deixar um legado. Em Êxodo 18, não vou ler para vocês aqui, mas é aquela experiência quando o sogro de Moisés, e sogro sempre traz muita sabedoria, né? O sogro de Moisés se aproxima de Moisés e fala: olha, aquilo que você está fazendo não é bom, porque você está julgando o povo todo sozinho. Então, escolha homens capazes. Olhe para a vida desses homens, escolha homens capazes para delegar, para dividir essa tarefa com vocês. Prepare esses homens para que eles possam estar junto com vocês na tarefa que eu te dei. E aí, pensando sobre isso, eu até construí aqui um acróstico para nos ajudar a lembrar do nosso papel de influenciar as vidas daqueles que estão à nossa volta. E aí seria justamente com a ideia de vida, né, a palavra vida com base em Êxodo 18. E a primeira coisa que eu coloquei aqui do V foi: viva de maneira coerente. Se eu quero deixar um legado, se eu quero marcar vidas, viva de maneira coerente. Viva aquilo que você pregue, tá? Pregue, mas viva também. O I, identifique líderes em potencial, ou, se o seu papel não é liderança, identifique discípulos que você pode discipular. Pessoas que você pode influenciar, pessoas para você ter por perto, que possam inclusive se espelhar na sua vida, a começar talvez os teus filhos, mas pessoas à tua volta, tá certo? Que possam se aproximar da tenda do Senhor, porque você frequenta a tenda do Senhor. Delegue tarefas e capacite, né? Divida, compartilhe, instrua, ensine, esteja junto. E o A, acompanhe de perto, investindo, ensinando, orientando. E isso aqui não é só algo para um pastor, não é algo só para quem carrega uma função do líder, mas para todos nós, como discipuladores, porque nós somos feitos discípulos para discipular. Nós precisamos ter vida na vida. Isso significa viver de maneira coerente, identificar outras pessoas para discipular, delegar para elas também tarefas, inclusive até tarefas de acompanhar outros, de orar por outros, e estar junto, acompanhar de perto, porque é assim que Jesus discipulou. E por último, nós falhamos. Eu dei 2 orientações de como é que a gente deixa um legado. A terceira é: nós falhamos quando nós focamos mais nas ações, nas atividades e não na fé. E por que eu digo isso? Foi muito clara a influência e o legado que Moisés deixou. Mas olha só o que acontece com Josué. Lá em Juízes 2, no verso 7 e 10, vai estar projetado para você acompanhar. Diz assim: olha, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Veja o versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, e olha só, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. E assim começa a época dos juízes. E aqui começa uma época em que o povo começa a fazer tudo conforme o seu coração, é o que diz o texto bíblico, porque eles não conheciam o Senhor. Até a geração anterior está viva, eles participavam. É aquela ideia, né, enquanto o papai e mamãe estão vivos, a gente vai para a igreja. Mas depois que eles morrem, a gente começa a ralentar o tempo de participar, de frequentar, e aí a gente vai deixando de aparecer, e depois aquela família nem mais está na igreja, né? Nós vamos deixando de viver a nova geração justamente porque nós nos perdemos no meio do caminho. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente foca, com aquilo que a gente traz como prioridade. Não adianta a gente se encher de ações e de atividades e esquecer do principal, que é a fé sendo transmitida para aqueles que estão à nossa volta. E o povo
de Deus, durante todo o livro de Josué, viveu em muitas ações. Havia muitas ações, mas pouca vida. O foco estava na terra, na conquista da terra prometida, mas esqueceram do Deus que havia prometido aquela terra. E é por isso que vem uma nova geração que não conhecia o Senhor. Eu confesso que quando eu leio esse texto, eu me encho de temor e tremor. Porque eu fico pensando, olha, o que será da próxima geração? O que será, inclusive, dos meus filhos quando eu não mais estiver aqui? Será que eu vou ter um homem e uma mulher servindo ao Senhor com a sua família? Ou será que a fé vai parar na minha geração? E em nome de Jesus, isso não irá acontecer. Mas que desafio nós temos de deixar um legado para que a história de Josué aqui não se repita. Para que a próxima geração continue servindo ao Senhor, porque nós priorizamos o que era mais importante. A gente entendeu que servir ao Senhor era o maior legado, a maior herança que a gente poderia deixar. A gente entendeu que trazer meus filhos às 16h no domingo para participar de mensageiras e embaixadores do rei, por mais cansativo que fosse, era investir na espiritualidade dos meus filhos. A gente entendeu que ficar no domingo, não só durante o culto da manhã, mas a gente ir para a escola bíblica dominical, participar da classe, estar lá dentro, meus filhos vendo que eu estou lá dentro e não aqui fora conversando, faz com que a vida deles seja marcada e a próxima geração, continue partilhando e vivendo a fé que eu recebi da geração anterior. E não dá para a gente colocar a culpa na igreja nem na liderança. A responsabilidade de deixar esse legado é minha e sua. E nós precisamos entender que aquilo que eu faço e a prioridade que eu deixo é o que vai fazer com que a próxima geração dê continuidade à fé em Cristo. Uma geração que não discipula e não transmite valores, ela acaba. E foi assim que aconteceu. Uma família que não tem como princípio e prioridade discipular e transmitir os valores bíblicos, faz com que a fé morra com essa geração. E essa é a nossa responsabilidade como família, como igreja. Discipular e viver esses valores de maneira que a próxima geração, aquela que ainda vai chegar, inclusive na semana que vem, temos nova geração cada vez mais surgindo. A gente está com 2 grupos de casais com filhos pequenos, porque um só já não estava dando, e o segundo já está cheio também, muitas crianças chegando. E é muito bom, Renata, a gente poder ter os nossos filhos chegando. Mas a gente precisa entender, a minha missão é de transmitir essa fé de maneira viva para a próxima geração. E eu queria encerrar só com 3 afirmações, 3 imperativos. O primeiro deles é: não apenas aponte o caminho, ande por ele, junto com quem você quer influenciar. É muito fácil dizer, olha, aquele é o caminho, mas o próprio Cristo diz, olha, eu sou o caminho. A gente precisa andar pelo caminho da fé, juntos com quem a gente quer influenciar. Não adianta só eu deixar na porta da igreja para que ele participe do culto. Eu preciso participar do culto. Não adianta só eu falar para ele ler a Bíblia. Ele precisa me ver lendo a Bíblia. Não adianta só eu dizer aquilo que é certo e errado. Ele precisa me ver vivendo aquilo que é certo e abandonando aquilo que é errado. Não apenas aponte o caminho, ande por ele. O segundo, que não está aí como imperativo, foi um erro de digitação, mas cultive a espiritualidade de maneira familiar, mas também de maneira comunitária, de forma intencional. Viva a sua fé em casa e aqui, de maneira intencional. No falar, no cumprimentar, no agir. Não deixe que as emoções tomem as rédeas, tá? Mas seja intencional no cultivar da espiritualidade dentro da sua casa. E por último, viva o seu hoje, comprometido com o legado que você está deixando. Tá? Não deixe isso passar. Não deixe para pensar nisso depois que a geração se perder. Viva o seu hoje, comprometido com o legado
que você está deixando. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática. Pai, nós queremos nesse momento apresentar as nossas vidas ao Senhor e pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu auxílio, Senhor. Nós somos falhos, limitados, e se depender de nós, como diz a Tua palavra, nós nada podemos fazer. Por isso nós queremos estar na tenda do encontro, por isso nós queremos estar na Tua presença e te pedir que o Senhor nos ajude a ser intencionais na maneira como a gente vive, naquilo que a gente fala, dentro das nossas casas, dentro dos nossos carros e quartos. Que a gente possa, Deus, viver uma vida coerente, que influencie, trazendo para perto de Cristo os nossos filhos, sobrinhos, netos, irmãos, vizinhos, aqueles que estão à nossa volta. Que as pessoas possam olhar para nós e desejar o Cristo que nós dizemos servir, Pai. Que possamos viver uma vida verdadeira na Tua presença e assim trazermos pessoas para perto da tenda do encontro, Deus. Nos ajuda a viver uma fé de maneira viva, verdadeira e eficaz, para que a fé em Ti não morra nessa geração, mas que ela continue viva para as próximas gerações. A nossa sociedade, as nossas famílias e igrejas têm sido muito atacadas, Senhor, mas que possamos permanecer firmes e possamos ter gerações ainda mais firmes por conta do legado que nós temos deixado. Nos ajuda, Senhor, e que Teu nome seja glorificado em meio a tudo isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.